A paz de Cristo, queridos, é com alegria e com satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para trazer aos professores e alunos da EBD mais uma pré-aula, mais um subsídio para ajudar você a preparar a sua aula. Nós já estamos agora na lição de número 4, que traz por título Isaac, um caráter pacífico. Se você está chegando agora neste canal, seja muito bem-vindo. Eu venho lhe pedir que inscreva-se neste canal para que você possa receber em primeira mão os vídeos que nós postarmos aqui. Eu deixo abaixo na descrição do vídeo o nosso e-mail, também o Facebook do professor Márcio Mainardi. Se você ainda não é amigo, você pode estar solicitando amizade e eu estarei confirmando para que nós possamos ter um contato mais de perto. Eu quero dizer também aos irmãos que é impossível de a gente responder todos os contatos individualmente. Os irmãos mandam mensagens individualmente no Facebook, no e-mail, e às vezes a gente não consegue responder a todos, mas na medida do possível a gente vai respondendo para que possamos ter esta interatividade. Eu lembro também aos irmãos que nós temos aula com o professor Juninho para juvenis, e também eu deixo mais alguns links na descrição de alguns amigos, parceiros aí de ministério que estão sempre conosco. Lição de número 4, Isaac, um caráter pacífico. O texto áureo está em Gênesis, capítulo 17 e o versículo de número 19. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. A verdade prática, Isaque, segundo filho de Abraão, deixou um exemplo de humildade e submissão a Deus e aos seus pais. Antes de iniciarmos esta pré-aula, eu preciso deixar um abraço para os irmãos que estão deixando ali o seu nome. Não é possível falar todos também, então a cada pré-aula eu vou falando aí 8, 9, no máximo 10 nomes. O diácono Mário Vilela, que está em Maceió, Alagoas, um abraço a toda a igreja. Presbítero Valcir, Assembleia de Deus Juína, em Mato Grosso. Evangelista Paulo Barnabé, Assembleia de Deus, Ministério de Belo Horizonte. Severino José, que está na cidade de Escada, Pernambuco, é da Assembleia de Deus. O Hélio Oliveira, que é da cidade de Penápolis, setor 9, Campo Birigui. Lucas Ferreira, da Assembleia de Deus Missioneira, olha só, em Santa Rita, Alto Paraná, no Paraguai. Um abraço a todos os irmãos no Paraguai. Ao meu irmão Carlos Romeu, em Caruaru, Pernambuco. Ao presbítero Inácio Oliveira, que é coordenador e superintendente de EBD. Parece que o irmão não deixou a cidade. Deixa aí a sua cidade para mim estar citando. E o evangelista José Lourenço da Silva, aqui de Sarandi, Paraná. Muito bem. Isaac, um caráter pacífico. Em primeiro lugar, o nome Isaac significa aquele que ri, ou ele ri. Esta é a tradução do nome Isaac no seu original hebraico. Em primeiro lugar, Deus fez promessas a Abraão, estando Abraão ainda na cidade de Ur dos Caldeus, conforme nós vemos em Atos capítulo 7, na pregação de Estevão. E Deus promete a Abraão que vai fazer dele uma grande nação. Neste momento ele ainda era chamado de Abrão. Mais tarde Deus mudará para
Abraão. Deus promete fazer dele uma grande nação. E lá em Gênesis capítulo 15, o Senhor reafirma essas promessas num contato direto com Abrão. E é interessante que quando Abrão sai de Ur dos Caldeus, quando o Senhor aparece a primeira vez a ele, estando ainda no meio da sua parentela, Abrão tem 75 anos e Sara, sua esposa, era 10 anos mais nova. E mais, se não bastasse apenas a idade avançada, Sara ainda era estéril, não poderia ter filhos. Por isso que lá no capítulo 17, quando o Senhor vem até Abrão e promete que ele vai ter um filho, então ele ri. E depois, em outra circunstância, Sara também ri. Por isso que o Senhor diz que o nome do menino será chamado Isaque. Então Isaque é o filho da promessa. Nós podemos até questionar o fato de tanto Sara quanto Abraão rirem quando o Senhor falou, como se fosse uma abominação, mas pense, eu ou você ou qualquer outra pessoa que ouvisse esta promessa, estando já os dois já avançados em idade, e mais, a mulher ainda era estéril, ela nunca teve filhos. Então, era motivo sim para eles rirem, mas o Senhor fez eles rirem de verdade mesmo, quando cumpriu a promessa no lar de Abraão. Então é por isso que Isaque é o filho da promessa, porque Deus diz que das entranhas dele nasceria um filho, né, que seria, né, o precursor do Messias, que através dele nações surgiriam, né? E o Senhor cumpriu fielmente, como sempre, a sua promessa. Então, esta parte você pode aplicar no primeiro tópico, né? Isaque, o filho da promessa. Muito bem, de agora em diante eu quero percorrer um pouco o texto bíblico que está em Gênesis capítulo 26. Eu não tenho por objetivo passar tópico a tópico, eu quero discorrer o texto e eu não quero ministrar a aula para você. Eu quero apenas levantar alguns tópicos, alguns pontos que, se você expandir esses pontos, eles vão ser muito úteis aí para a sua aula. Então, eu estou falando com professores, com pessoas que já têm um certo conhecimento teológico da Bíblia Sagrada. Então, eu estou apenas levantando alguns pontos, não estou dando uma aula para você. Esta é uma pré-aula para que você possa, em cima deste esboço, montar aí a sua aula para o próximo domingo. É um detalhe importante, antes de iniciar aqui, que eu quero lembrar, é que às vezes a revista ela pode passar aí a imagem dos homens de Deus como homens quase perfeitos. Então é normal a gente ver isso em nossas revistas, quando fala-se de Abraão, fala de um homem praticamente perfeito. Quando se fala de Elias, quando se fala de Isaque, como se os homens da Bíblia eles não tivessem defeitos, eles não errassem, eles não pecassem. Olha, detalhe importante, só tem um homem na Bíblia que foi perfeito. Este homem foi Jesus Cristo, que era Deus, sendo Deus, abriu mão da sua glória e veio e nasceu em forma de homem, viveu como homem e foi perfeito, nunca pecou. Os demais homens, seja ele Moisés, seja Abraão, seja Davi, seja qualquer um desses homens, dos grandes homens da Bíblia, eles também tiveram erros e a Bíblia faz questão de registrar aí esses erros. Isaque falhou. Aí no capítulo 26, antes da parte que está na nossa lição, antes do versículo 12, você pode ver que assim como Abraão mentiu lá para Abimeleque, rei de Gerar, Isaque também vai mentir, dizendo que Rebeca era sua irmã. Ele mente para que poupem a vida dele. Então podemos ver aí uma falha no patriarca. Depois também, na criação dos seus filhos, né? Que Jacó e Esaú, nós podemos ver que Isaque tinha preferência por um, que era Esaú.
Rebeca tinha preferência por outro, de maneira que eles tinham um lar dividido. E lá no final da vida de Isaac, quando ele pede para que Esaú prepare uma caça para que ele o abençoe, Rebeca se antecipa e instrui Jacó para que faça o mesmo antes. Então era um lar dividido. Então eu estou aqui mostrando para os irmãos que assim como Abraão não foi perfeito, também mentiu, também tentou atalhar os planos de Deus, né, através com Agar, quando ele teve Ismael. Assim também Isaac cometeu falhas, cometeu erros, e a Bíblia faz questão de registrar esses erros para que nós possamos também aprender com os erros, com as falhas dos patriarcas. Feitas essas considerações, você pode olhar para o capítulo 26, para o versículo de número 2, o início desse capítulo. Deus diz a Isaac: não desças ao Egito. Abraão, quando ele chega na terra de Canaã, no capítulo 12, ele encontra fome na terra. A primeira coisa que ele faz, sem a direção de Deus, ele desce para o Egito. O conselho que Deus dá aqui para Isaac é: não desças ao Egito. O Egito chama atenção, porque o Egito tem uma aparente provisão, mas a provisão que estava lá no Egito não era para Isaac. Como não foi bom a ida de Abraão para o Egito, assim o Senhor não queria que Isaac descesse ao Egito. Então o Senhor faz questão de, no capítulo 26, versículo 2 de Gênesis, dizer a Isaac: não desças ao Egito. E Deus diz mais: ouça a minha voz, né? Faça como seu pai, ouça a minha voz. E Isaac aqui, ele obedece e ele não vai para o Egito, e ele fica na cidade de Gerar. Gerar era uma das cidades dos filisteus. O rei Abimeleque, rei de Gerar, já teve contato com Abraão e recebe Isaac agora em sua terra. E o texto começa no versículo 12, na nossa lição, dizendo que Isaac semeou em Gerar. Ele semeou numa terra estranha. E mesmo estando numa terra estrangeira, numa terra estranha, ele prosperou e ele colheu 100 vezes mais. O que eu aprendo aqui? Homens e mulheres de Deus, eles frutificam onde eles estiverem. Homens e mulheres de Deus, eles não correm atrás das bênçãos. São as bênçãos que correm atrás deles, para que se cumpra a palavra de Deus que está lá no livro de Deuteronômio. Nós não andamos, servos de Deus, que estamos debaixo da palavra de Deus, debaixo da direção de Deus, nós não andamos, nós não corremos atrás de bênçãos. Pelo contrário, são as bênçãos que nos perseguem. Então, homens e mulheres de Deus que estão debaixo da sua direção, eles frutificam, eles prosperam onde eles estiverem. Então, este é o detalhe aqui no versículo 12 e 13 da sua lição, do capítulo 26 de Gênesis, que você pode pegar aí esse ponto e expandir para a sua classe. No verso de número 14, nós encontramos o seguinte, que ele tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Quem está na direção de Deus produz, prospera e também é invejado pelos seus inimigos. Algo que eu aprendo aqui é que o crescimento atrai a afronta dos adversários. Então, à medida que você vai crescendo, seja esse crescimento ministerial, seja na sua empresa, na sua vida secular, seja na faculdade, à medida que você vai se destacando e começa a crescer, é normal que vai atrair afronta, vai atrair os seus adversários e eles vão começar a invejar. Igualmente, no ministério, à medida que você vai crescendo, isso também acontece. Então é necessário estar preparado para as
afrontas dos seus adversários, porque se você quer crescer, é certo que elas virão. E os filisteus aqui, eles invejavam a Isaac porque ele estava crescendo. No versículo de número 15, eu encontro o seguinte, que todos os poços que os servos de Abraão tinham cavado nos dias de Abraão, os filisteus agora entulharam. Os filisteus agora taparam os poços que Abraão, através dos seus servos, tinha aberto. Poços entulhados. O que isso significa? Desejo de apagar a memória de Abraão. Abraão esteve lá na terra de Gerar, e Abraão também foi próspero, porque as bênçãos seguiam Abraão. Como ele era um homem de fé, como ele era um homem de obediência ao Senhor, as bênçãos o seguiam, de maneira que os filisteus também invejavam, né? E por isso que os filisteus vieram e entulharam todos os poços que foram abertos nos dias de Abraão, tentando apagar a memória de Abraão. No verso 16 tem algo maravilhoso. Eles dizem assim, Abimeleque diz a Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Este é um testemunho que até os seus inimigos vão dar. Não vai ser você que vai ter que falar isso. Eu vou ter que me apartar porque eu estou ficando, porque Deus está me abençoando de tal maneira que eu não posso mais ficar aqui. Não. Os teus próprios inimigos falarão isso. És mais poderoso do que nós. Deus tem te abençoado. Então eu não sei qual é o momento que você tem passado como aluno, como professor da IBD. Eu não sei quais são as suas dificuldades. Mas até aqueles que te perseguem, que te afrontam, que te criticam, eles vão ter que dizer que o Senhor tem te abençoado, que o Senhor tem te engrandecido através pela tua obediência, pela tua fé. Então os filisteus aqui, o próprio rei dos filisteus vai dizer, és mais poderoso do que nós, você não tem como ficar aqui, porque o Senhor tem te engrandecido de tal maneira. Então Isaac, ele sai de Gerar. Gerar, o nome Gerar significa alojamento, ou melhor traduzido por lugar de pernoite. Gerar significa lugar de pernoite. E Isaac sai de Gerar, que é lugar de pernoite, e vai passar a viver no vale de Gerar. Por que ele faz isso? Porque ele tem um caráter pacífico. Ele quer evitar um confronto. Ele poderia dizer, não, eu estou bem aqui, eu tenho muitos homens ao meu serviço, eu posso ficar aqui, mas não. Como ele tem um caráter pacífico, e nós estamos falando a respeito de caráter nesse trimestre, ele não quer o confronto, ele não quer a guerra. Então ele sai de Gerar e vai habitar no vale de Gerar para evitar o confronto. Ele sai do lugar de pernoite e vai para o vale em nome da paz. Às vezes nós deixamos o lugar de conforto, nós deixamos o lugar onde estamos bem estabilizados, onde estamos firmes, onde estamos prosperando e passamos a viver um determinado tempo de nossa vida no vale. Mas o Deus que estava com Isaac lá em Gerar é o mesmo que está com ele no vale de Gerar. Então, se você também está passando por um vale, o Senhor que estava com você na abundância, ele vai estar com você também no vale. Olha só o verso 18, que nós vemos aqui que Isaac deseja honrar o seu pai. Ele quer ressuscitar o legado de Abraão naquela terra. Ele quer honrar os fundamentos. Então, diz assim o verso 18, tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de seu pai. E mais, diz que ele chamou-os pelos nomes, pelos mesmos nomes que o seu pai Abraão os chamara. Então, ele quer honrar os fundamentos, ele quer
ressuscitar o legado que o seu pai deixou. E isto é muito importante, porque nós devemos construir em cima dos fundamentos. Nós não podemos construir na areia. Nós não podemos edificar a nossa vida, o nosso edifício sobre a areia, porque facilmente ele será derribado. Mas nós devemos construir sobre os fundamentos. E Isaac queria prosperar, mas ele queria deixar bem claro quais eram os seus fundamentos. Os fundamentos que ele tinha era o legado que o seu pai Abraão deixou. Isto é algo muito sublime. Você pode aí expandir esse versículo 18 aí e com certeza você terá bons argumentos. Nos versos 19 e 20, você vai ver que os servos de Isaac vão cavar os seus próprios poços. Cavar os próprios poços quer dizer experiência própria. Até então, ele estava tentando ressuscitar o legado do pai. Agora ele vai ter experiência própria. Esses poços eram frutos da experiência própria de Isaac. Os seus próprios servos começam a cavar poços e eles vão encontrar ali um poço de águas vivas. Mas houve contenda. Então Isaac opta pela paz e vai cavar novos poços. Os seus servos acharam água em abundância, acharam um manancial de águas, mas vêm os filisteus e começam uma contenda. E como Isaac tem um caráter pacífico que abomina a contenda, ele opta pela paz e ele deixa aquilo ali, não contende, e vai cavar novos poços. Olha, que atitude de Isaac. Fica aí o exemplo para nós. Tem hora que é a hora de abrir mão e partir para outro lugar, para outro local. No versículo 21, eu vejo aqui uma nova tentativa. E agora, a palavra que lhe dá o nome ali é Sitna, que é inimizade. A inimizade entre os homens de Gerar, os pastores de Gerar, e os homens de Isaac. E sendo estrangeiro, Isaac quer paz. Ele quer viver em paz ali em Gerar. E ele evita novamente o confronto e deixa os poços para trás. Mas como servos de Deus, eles não param de cavar, eles vão tentar cavar novamente. E o terceiro poço vai se chamar Reobote, que significa lugar amplo. Por quê? Porque agora, pela terceira vez ali, não houve mais contenda. Você pode ver isso no verso 22. Não porfiaram sobre ele. E disse, porque agora nos largou o Senhor e crescemos nesta terra. Então, ele não desiste de cavar. E aí fica o exemplo para nós. Jamais devemos desistir de cavar. Nós, professores, ensinadores da palavra de Deus, nós também vivemos cavando. Ou seja, procurando o quê? Procurando as profundezas da palavra de Deus. E nesta caminhada, em busca de ir até as profundezas, em busca de cavar mais fundo, às vezes nós também somos afrontados e devemos saber lidar com isso. Todo aquele que busca se aprofundar, cavar fundo na palavra de Deus, com certeza vai ter oposição e você precisa saber lidar com estas oposições. No verso 23, eu vejo que Isaac sobe dali para Berseba. Berseba significa Poço dos 7 Juramentos. Berseba significa Poço dos 7 Juramentos. No local onde Abraão fez aliança com Abimeleque, Deus renova a aliança com Isaac. Este local se chamava Poço dos 7 Juramentos porque Abraão fez uma aliança com Abimeleque, rei de Gerar, e agora neste mesmo local Deus renova a aliança com Isaac, conforme você pode ver no verso 24, que o Senhor está dizendo para ele não temer, porque é com ele, porque vai abençoar, porque vai multiplicar a semente dele por amor de Abraão. E isso é algo maravilhoso. Mas algo mais sublime que eu encontro aqui nesse texto é o verso de número 25.
que diz assim: Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. Altar e tenda. Todos os patriarcas, que eram representantes do sacerdócio universal, como nós falamos na aula anterior, eles tinham altar e tenda. Tenda simbolizava o lugar santíssimo e altar, o sacrifício, o meio de relacionamento com Deus. Isaac, assim como Abraão, ele sabia que não poderia sobreviver sem a presença de Deus. E ele só conseguiria atrair a presença de Deus tendo o seu lugar santíssimo, que é a sua tenda, mas antes dela, tendo um altar. Por isso, onde ele ia, assim como seu pai, ele armava uma tenda e um altar. Fica a lição para nós. Não podemos viver sem a tenda e sem o altar, sem o relacionamento com Deus. Este versículo 25, ele é muito profundo e você pode aí ir mais a fundo e trabalhar ele na sua classe. Para concluir, eu digo que Isaac teve um caráter pacífico e resiliente, como diz o comentarista da nossa lição. E é isto que nós precisamos ter, um caráter de paz, que evite o confronto, que sempre demonstre a busca pela paz e seja ao mesmo tempo resiliente. Professor Márcio, eu não sei o que é resiliente. Então você pode procurar no dicionário e olhar que vai dizer assim: alguém que, ao passar por uma situação difícil, consegue fazer o que fazia antes sem perder o seu foco. Alguém que, ao passar por uma situação difícil, consegue fazer o mesmo que fazia antes sem perder o seu foco. É desta maneira que nós devemos prosseguir em nossa caminhada. Eu espero que esses conceitos sirvam para abençoar a sua vida. Se você não se inscreveu, inscreva nesse canal. Ajude-nos tanto em oração quanto divulgando o nosso canal para que mais pessoas possam ser abençoadas com a palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe grandemente em nome de Jesus.